Bem, acho que podemos começar. Boa noite a todos. Vamos começar mais um episódio dessa iniciativa maravilhosa sobre isso, sobre solidário. Gostaria de primeiro de agradecer a Comed pela oportunidade, pelo patrocínio do evento. E é um assunto muito interessante, né? Que quando a gente acha que tem certeza, vem um artigo e fala tudo ao contrário, né? Somente a trombose venosa profunda e o tratamento. Então, e temos agora esse novo material que eu e o João estamos tendo uma experiência inicial muito interessante. A gente queria compartilhar com todos vocês e tirar as dúvidas, né? Tanto do tratamento como dos materiais envolvidos no tratamento. Vamos começar primeiro com o Dr. Rafael Noronha, de São Paulo. Dr. Rafael Noronha é radiologista intervencionista do HC, Faculdade de Medicina da USP, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tem uma experiência enorme com trombose venosa profunda e vai dar uma palestra para a gente sobre onde estamos. Rafael, fica à vontade, são 15 minutos, tenta respeitar, tá bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá bom o volume do áudio? Tá ótimo. Então vamos lá, o tema da apresentação de hoje é o tratamento percutâneo da trombose venosa profunda, né? Onde estamos agora no momento nesse tópico. Então a gente sabe que o tromboembolismo venoso ele é definido, né, pela conjunção de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. O tromboembolismo venoso ele tem uma incidência de 1 a 2 casos para cada 1.000 pessoas por ano. E a importância dessa condição é que ela vai causar não apenas aquele problema agudo, aquele problema momentâneo, mas ele pode levar a sequelas, a complicações de longo prazo, né? No caso da embolia pulmonar, essas complicações elas se apresentam na forma da uma hipertensão pulmonar crônica, e para os pacientes que têm trombose venosa profunda, na evolução para síndrome pós-trombótica. A síndrome pós-trombótica é uma das complicações mais frequentes da trombose venosa profunda. Ela vai acometer cerca de 20 a 50% dos pacientes com trombose venosa, sendo que 10% deles serão sintomáticos, serão severamente sintomáticos, né? Terão hipertensão, síndrome pós-trombótica severa. E isso tem muita influência na qualidade de vida, né? Alguns estudos mostram que os scores de qualidade de vida de pacientes com síndrome pós-trombótica grave são semelhantes àqueles pacientes com doenças crônicas importantes, como câncer, angina, insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente deve fazer o possível para evitar essa situação, né? Para evitar chegar nesse ponto de uma síndrome pós-trombótica grave. Os principais fatores de risco para a gravidade da síndrome pós-trombótica são, para o desenvolvimento, né, e gravidade da síndrome pós-trombótica, são a localização e a extensão da TVP. Então, a gente sabe que os pacientes com trombose venosa do segmento ilíaco-femoral, eles têm uma propensão maior a ter uma síndrome pós-trombótica grave. E recorrências ipsilaterais, né? Então, episódios repetidos levam a ter uma chance maior de evoluir com síndrome pós-trombótica. Pelas guidelines, e aqui eu vou botar duas das mais importantes e recentes, né? Que são as guidelines do CHEST, de 2016, e a do National Institute for Health, do Reino Unido, né, que é de 2020, e as duas recomendam, a princípio, né, para o tratamento da trombose venosa profunda proximal, a anticoagulação. Sabe-se que a anticoagulação ela reduz em até 80% a chance de evoluir para uma síndrome pós-trombótica. Então, inicialmente, o tratamento inicial, né, o tratamento padrão seria a anticoagulação. Mas e aí, tem espaço para o tratamento endovascular também ou basta anticoagulação e esquece os dispositivos? A gente sabe que não, né? Até porque senão a gente não estaria aqui conversando hoje. Existem diversas técnicas endovasculares que podem ser utilizadas para o tratamento dessa condição. E aí a gente vai falar
inicialmente, trombólise, né? Trombólise farmacológica com uroquinase ou RTPA, que a gente usa praticamente RTPA hoje em dia. Depois essas técnicas começaram a mudar um pouco com o desenvolvimento dos catéteres de fibrinólise, né? Então a fibrinólise que era sistêmica ou locorregional passou a ser uma fibrinólise guiada por catéter, orientada por catéter, então tornou-se mais precisa a localização do fibrinolítico. E aí, com o tempo, foram desenvolvidos diversos mecanismos, diversos dispositivos de trombectomia mecânica, né? E aí, com eles, a gente pode realizar a trombectomia farmacomecânica, que é a associação da trombectomia mecânica com algum desses dispositivos ou com maceração com balão de angioplastia, mais o fibrinolítico. Ou realizar apenas a trombectomia mecânica, né? Que aí já não utiliza o agente fibrinolítico, isso evita, diminui um pouco a chance de sangramento. Existem diversos dispositivos de trombectomia no mercado, né? Não existem, e todos esses que eu coloquei aqui, eles são indicados para o tratamento da trombose venosa profunda e não existem estudos comparativos entre os dispositivos para dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Inicialmente, né, os estudos, a gente realizava fibrinólise, né, os intervencionistas realizavam fibrinólise e os estudos iniciais mostrando algum benefício do tratamento endovascular, eles eram focados no tratamento com fibrinolítico. Então, alguns deles foram reunidos nas revisões da Cochrane, né, essa última revisão que foi publicada em 2016, é a última das revisões de meta-análise da Cochrane comparando trombólise, e aí entra trombólise sistêmica, trombólise locorregional e trombólise direcionada por catéter versus anticoagulação. A primeira dessas guidelines foi de 2000, a primeira dessas revisões sistemáticas foi de 2014, né? Essa é a terceira atualização dela, publicada em 2016. Então foram incluídos diversos artigos, e os autores observaram, né, ao final do estudo, que a lise completa do coágulo ela foi significativamente maior nos pacientes onde foi realizada a fibrinólise em comparação aos pacientes de controle onde não foi feita só a anticoagulação. O risco de síndrome pós-trombótica em até 5 anos, né, foi também inferior no grupo de pacientes submetidos a trombólise, porém às custas de sangramentos, de uma taxa de sangramentos maior nesse grupo também, né? Demonstrando que existe algum espaço aí para o tratamento trombolítico dos pacientes com trombose venosa profunda. Então, são resultados, né, aí, de trombólise. Aí, em 2012, foi publicado no The Lancet o CAVENT Trial. CAVENT Trial foi um estudo prospectivo, randomizado, que buscava comparar também a trombólise versus a anticoagulação isolada para o tratamento de pacientes com trombose venosa profunda proximal, né? O primeiro episódio de trombose venosa profunda proximal. E aí, em 2016, foi publicado o follow-up de longo prazo do CAVENT Trial, né? O follow-up de 5 anos do CAVENT Trial. Então, só lembrando mais uma vez, esse estudo comparou fibrinólise mais anticoagulação, né? Tem sempre que anticoagular, versus apenas anticoagulação. Os autores observaram que a incidência, né, de síndrome pós-trombótica foi maior no grupo da anticoagulação, né, demonstrando que houve um benefício da fibrinólise, reduzindo a incidência, a ocorrência de síndrome pós-trombótica e o refluxo no segmento femoropoprídeo desses pacientes. Há alguns anos, mais ainda desse estudo, né, aqui são os scores de qualidade de vida, né, e os autores não observaram diferença nos scores de qualidade de vida entre os dois grupos, mas quando eles estratificaram para pacientes com síndrome pós-trombótica versus pacientes sem síndrome pós-trombótica, obviamente, né, como a gente já esperava, os scores de qualidade de vida todos foram significativamente superiores no grupo que não apresentou síndrome pós-trombótica, né, mostrando o quanto é importante a gente prevenir a ocorrência dessa situação.
E aí, alguns anos depois, ainda em 2016, saiu um dos trials mais importantes, né? Quando a gente fala de tratamento endovascular da TVP, que é o ATTRACT Trial. Era um estudo bastante aguardado na época, porque era um estudo grande, né? Prospectivo, também randomizado, foram mais de 600 pacientes. E aí foi realizado num grupo a trombectomia farmacomecânica, né? Trombólise farmacomecânica. E no outro grupo, anticoagulação, apenas anticoagulação, era o grupo controle. O objetivo primário era a avaliação da ocorrência de síndrome pós-trombótica em 6 e 24 meses. E os autores observaram que não houve diferença na ocorrência de síndrome pós-trombótica nesses grupos e uma taxa de sangramento maior, superior no grupo dos pacientes que foi submetido à trombólise, né? A trombectomia farmacomecânica. E aí você vai pensar, tá, então esse estudo aí, que é um estudo grande, é um estudo aguardado, demonstra que não tem benefício de fazer a trombectomia. Não, não é tão simples assim. Esse estudo, ele recebeu muitas críticas na época e ao longo dos anos que se passaram. Algumas dessas críticas eu resumi aqui, foi a utilização do score de Villalta, que foi bem questionável por uma série de motivos. A inclusão, eles tiveram dificuldade em incluir pacientes no estudo. Então, a inclusão de pacientes foi muito devagar, foi muito lenta. Então, inicialmente era para ter pacientes só com TVP ilíaco-femoral, como estava difícil, abriram um pouco e acabaram incluindo pacientes com TVP femoropoplítea também. A taxa de stents em pacientes com trombose no segmento ilíaco-femoral foi de apenas 60%. Naquela época não se utilizava AIVOS de rotina, então esses pacientes não foram estudados com AIVOS, ou seja, muitas estenoses foram provavelmente passaram, né, não foram tratadas, então isso predispõe a uma evolução pior. Houve um viés grande de seleção. De cada 52 pacientes que foram triados para o estudo, apenas um foi incluído, né? E aí a gente pensa bastante no princípio da equipoise, né? Ou seja, você não pode submeter um paciente a um estudo quando você já sabe que um tratamento é melhor para ele, né? Você tem que ter dúvida, tem que haver a dúvida ao princípio senão você vai estar sendo eticamente, você estará sendo antiético no seu trabalho. Então, se você tem certeza que aquele paciente vai se beneficiar do tratamento endovascular, você não pode randomizar ele, porque ele pode cair no grupo de anticoagulação. Então, eles tiveram alguma certa dificuldade com isso, né? De cada 52 pacientes triados, apenas um entrou no trabalho. Outra crítica que foi feita, a média de procedimentos por centro foi de 6 procedimentos, 6 pacientes por centro. Isso dá cerca de um paciente por ano por centro que entrou no trabalho. É muito pequeno, né? Não representa o dia a dia do centro. E a outra crítica é a falta de exames dedicados de imagem, né, exames específicos de imagem, pré e pós-procedimento e intraprocedimento também, né? Então, frente a isso, muitas críticas do trabalho. Alguns anos depois, né, e aí a gente já está falando em 2019, foi publicado no Circulation uma análise de subgrupo do ATTRACT Trial, excluindo esses pacientes com TVP femoropoplítea, e incluindo apenas aqueles pacientes que tiveram TVP no segmento ilíaco-femoral, e aí foram quase 400 pacientes. Os autores também não observaram diferença na ocorrência de síndrome pós-trombótica em 24 anos, porém, eles observaram, e para baixo é tudo significativo, uma redução na dor no membro inferior e no edema de membro inferior nos primeiros 30 dias, então a resposta ao tratamento foi mais rápida. E eles observaram também uma redução da severidade dos scores de síndrome pós-trombótica. Então, o que significa isso? Não houve diferença na incidência de síndrome pós-trombótica, mas os pacientes que tiveram síndrome pós-trombótica e foram tratados com trombectomia farmacomecânica tiveram uma síndrome pós-trombótica mais leve, significativamente mais leve do que os pacientes que foram tratados só com anticoagulação, né? E isso foi traduzido também numa melhora nos scores de qualidade de vida específicos para doenças venosas em 24 meses. Um pouco depois foi publicado o CAVA Trial, também um estudo que foi bastante aguardado na época, também prospectivo, randomizado, mas também aí a casuística menor, né? 91 pacientes foram para trombectomia acelerada por
por ultrassom, com fibrinólise, né, em comparação ao grupo de anticoagulação, com 93 pacientes no grupo de anticoagulação. E aí os pacientes também, os autores também não observaram diferenças em 1 ano, mas também, mais uma vez, críticas para o trabalho. Apenas 30% dos procedimentos foram interrompidos antes do que deveriam, né, por uma série de motivos. O principal deles era que o intervencionista achava que não estava tendo melhora na angiografia de controle e interrompeu o procedimento antes do que era definido pelo protocolo do estudo. Apenas 45 pacientes com trombose no segmento ilíaco femoral foram submetidos a stent, né, um índice pequeno. E também follow-up pequeno, o tamanho de amostra pequeno, eles também tiveram dificuldade de recrutamento para o estudo. Para vocês terem uma ideia, 12% dos pacientes que foram, que assinaram o termo para serem incluídos no estudo e foram randomizados, 12% desistiram do estudo imediatamente após a randomização. Isso acontece por quê? Porque o paciente queria ir para o grupo que vai ser tratado com catéter. Não queria ir para anticoagulação. Então foi para anticoagulação, retirou a sua aceitação do trabalho. Então, houve também uma série de dificuldades na inclusão de pacientes. Então, o que as guidelines dizem hoje em dia frente aos estudos que a gente tem e as dúvidas que existem? O que elas dizem o CHEST preconiza que os pacientes devem ser tratados com anticoagulação, a maioria deles, mas que aqueles pacientes que mais provavelmente irão se beneficiar da trombólise por catéter, da trombectomia por catéter, esses pacientes, provavelmente para esses pacientes deve-se escolher o tratamento intervencionista. E que pacientes são esses? São aqueles com trombose no segmento ilíaco femoral, sintomas com menos de 14 dias, um bom status funcional, uma expectativa de vida maior ou igual a 1 ano e um baixo risco de sangramento. E as diretrizes do NICE também, né, do National Institute for Health, preconizam a mesma coisa, né? Então, tratamento dos pacientes com TVP de membro inferior, anticoagulação. Mas considerar trombólise direcionada por catéter para aqueles pacientes com trombose do segmento ilíaco femoral sintomática, também com sintomas em menos de 14 dias, um bom status funcional, uma boa expectativa de vida superior a 1 ano e um baixo risco de sangramento. E é isso que a gente tem feito, né, no nosso serviço. Acho que isso deveria ser feito na maioria dos locais. Então aqui eu vou mostrar uns casos para vocês. Primeiro, um paciente do sexo masculino, ele tinha em torno de 40 anos, e estava com cerca de 48 horas de sintomas, edema importante no membro inferior esquerdo. A gente, no nosso serviço, nosso grupo, a gente sempre passa o filtro de veia cava, tá, antes do procedimento. É um pouco controverso, dependendo do dispositivo que vai ser usado. Alguns dispositivos, em alguns dispositivos, como no cleaner, o uso de filtro de veia cava é obrigatório, em outros depende um pouco do grupo, da equipe, da experiência, em alguns dos centros, né? Alguns centros não utilizam de rotina, a gente sempre utiliza filtro de veia cava. Então aqui, na primeira imagem, é uma angiografia por acesso femoral direito, e a gente observa aí na bifurcação da cava para as ilíacas um trombo, né? Então tinha trombose na cava. Para evitar cutucar esse trombo, que parecia estar um pouco perigoso aí, a gente optou por passar o filtro por acesso jugular. Então esse paciente foi feita também uma punção da jugular direita e o filtro foi implantado via jugular. Então, já tinha um acesso femoral, foi passado o filtro via jugular. E aí a gente realizou punção da veia poplítea do membro inferior esquerdo, né? Era uma TVP ilíaco femoral esquerda. A gente sempre punciona guiado por ultrassom e com paciente em decúbito dorsal com uma leve flexão da perna, né, ali do joelho. Guia com ultrassom e punciona. A gente não costuma virar para decúbito ventral, para puncionar e fazer o procedimento, nada disso. Tenta fazer tudo com o paciente em decúbito dorsal. Então aqui a imagem angiográfica inicial mostra uma trombose extensa, né, do segmento ilíaco femoral. A gente realizou a trombectomia fármaco-mecânica, né? A gente geralmente usa doses baixas de fibrinolítico, mas usa muitas vezes de 10 a 15 miligramas de fibrinolítico durante o procedimento.
e realiza a trombectomia mecânica, né? Com algum desses dispositivos que eu mostrei para vocês ali. E essa imagem aqui que a gente vê é após, a primeira imagem é após a trombectomia, né? Então, a gente observa que melhorou, mas sobra uma estenose residual importante ali, né, ao nível da veia ilíaca esquerda, que foi tratada com stent autoexpansível. Então, a imagem final aqui, que vocês podem ver, já é pós-trombectomia, farmacomecânica, né? A gente usou um dispositivo de trombectomia mais fibrinolítico, e um stent autoexpansível. E aí o segundo caso é uma paciente jovem, 29 anos, ela tinha sintomas há cerca de uma semana, um pouco mais de uma semana, na verdade, e ela chegou, já estava em anticoagulação com rivaroxabana, uma semana sem melhorar, um edema muito significativo da perna, paciente jovem, com perspectiva de vida, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, o primeiro exame foi a angiotomografia, que ela fez a admissão, e a gente consegue ver uma compressão da ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, né? Que é compatível aí com uma síndrome de Cockett, uma síndrome de May-Turner, né? E a trombose extensa, né? Ilíaco-femoral. No caso dela, inclusive, nessa primeira angiografia que vocês estão vendo, a trombose se estendia pela femoral superficial, inclusive. A gente realizou, para esse caso, a punção da veia safena parva à esquerda, né? Daquele mesmo modo que eu mostrei para vocês, decúbito dorsal, dobra um pouquinho a perna, guia com ultrassom, a gente puncionou a safena parva, né? E aí, a partir ali de onde desembocava a safena parva na poplítea, já trombo, já cheio de trombo. E a imagem aqui da direita, a tela da direita, é a trombose do segmento ilíaco femoral, né? Só vê circulação colateral reenchendo lá em cima, pobremente a cava, né? O resto tudo ocluído. Mais uma vez, foi realizada a trombectomia farmacomecânica, né? Com dispositivo de aspiração. Nesse caso, na verdade, a gente não usou fibrinolítico, foi só trombectomia mecânica, exclusivamente mecânica. A paciente ela tinha feito um procedimento de uma punção na coluna intervertebral, cervical, alguns dias antes, por causa de uma dor no pescoço. E a gente achou melhor não usar fibrinolítico, ficou com medo de usar fibrinolítico, fez trombectomia só mecânica. E aí aspirou, o resultado foi bem satisfatório, mas aí após a trombectomia fica nessa estenose importante na ilha, e aí a gente passa o AIVOS, né? Que com o AIVOS a gente consegue ver inicialmente a cava, ó, passa a artéria ilíaca, passou a artéria ilíaca, fecha a veia completamente e depois ela reenche ali com trombo no seu interior. Então, para esses casos, vou até passar de novo aqui o AIVOS, que é bonito, o AIVOS na veia cava, passa a artéria, comprime, não tem nada de veia aí. E aí passou a artéria, começa, né, a aparecer a veia ilíaca pós-compressão. Aí, para esse caso, também a gente usou um stent revestido, um stent não revestido, né, um stent de nitinol, e essa é a imagem de controle. O paciente já no dia seguinte estava melhor do edema, isso tem cerca de 1 ano esse caso. A gente continua fazendo follow-up dela, assintomática, completamente assintomática. Ela corre, faz exercício, faz suas atividades físicas normalmente. Os membros completamente simétricos e sem nenhuma queixa. Eu mantive ela com anticoagulação por cerca de 6 meses. E aí depois suspendi a anticoagulação, ela está só com a S agora. Então, acho que os pontos mais importantes aqui para levar para casa são que a trombose venosa do segmento ilíaco-femoral pode levar a síndrome pós-trombótica. A anticoagulação, a princípio, é o tratamento recomendado, mas a intervenção endovascular ela é indicada em alguns casos selecionados para tentar evitar a ocorrência dessa síndrome pós-trombótica. E que os dispositivos de trombectomia mecânica, eles têm um enorme potencial para melhorar os resultados, né, da trombectomia e diminuir as complicações, porque a gente utiliza menos fibrinolítico com esses dispositivos. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. E aí eu vou passar a palavra agora para o Dr. Rafael Braz. Obrigado, Rafael. Excelente palestra, foi bem completo. Queria pedir aos participantes, quem tiver dúvida, abrir o bate-papo do Zoom
e escrever as dúvidas. Quando acabar as palestras, vamos ter mais duas, a gente discute as dúvidas, tá? Agora eu vou convidar o Dr. João Paulo Ayub. O Dr. João Paulo é cirurgião vascular e radiologista intervencionista da Anjorrad e do Hospital Barão de Lucena, em Recife. E ele vai contar para a gente um pouco sobre a sua experiência inicial com o uso do cleaner em tratamento de fístulas de diálise. João Paulo, é todo seu. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Sobris pelo convite, né? Falar aqui para uma plateia seleta e com gente tão boa aí é sempre um prazer grande, um prazer representar a Anjorrad aqui na Sobris Solidário. Obrigado, Rafael Braz, pelo convite. E vamos lá. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, a imagem e o som estão ótimos. Pode seguir. Jóia. Então, inicialmente, quando a gente pensou em começar a experiência do Cleaner, quem trouxe isso para a gente aqui do grupo foi Marco Rivera, que eu acho que todo mundo conhece. E Marco começou a fazer isso em 2019. E logo eu achei bastante interessante, porque é um dispositivo muito fácil de ser utilizado, muito prático também, porque você não precisa de assistente, não precisa estar representando na sala, então é uma coisa bem prática de ser utilizado. E aí, essa aula aqui é justamente para mostrar alguma coisa de literatura, que ainda tem muito pouco para trombectomia de fístula, e mostrar alguns casos que a gente realizou aqui no serviço da gente. Então, o Cleaner, né, que é um sistema de trombectomia rotacional, ele tem como indicação e instrução de uso, além da trombectomia para trombose venosa profunda, ele tem também no seu rol aí de indicação oficial a trombectomia para as fístulas de hemodiálise, tanto para a fístula nativa, tanto para a fístula protética, e também ela está sendo utilizada para, que também não deixa de ser protética, para o Hero Graft. O Cleaner, ele tem basicamente duas apresentações. Ele tem o Cleaner XT, que ele tem 9 milímetros de hélice para poder ele girar, e tem o Cleaner 15, que ele tem 15 milímetros. Ele gira em até 4.000 a 4.500 rotações por minuto, então é bem rápido, e ao contrário do que parece, ele é totalmente atraumático, a gente não tem muito problema. E ele é bastante flexível, o que ajuda bastante na manipulação e no uso dele, principalmente para fístulas, né? Que é bastante tortuoso algumas vezes, os acessos são os mais diferentes possível, diferente do caso lá que o Noronha trouxe, que para TVP ele é bastante utilizado também, mas normalmente são vias mais retas, né? Para fístula, às vezes, são curvas, né? Para você sair da artéria e vir para a veia, você consegue navegar ele com bastante tranquilidade. Então, o que você tem de portfólio são duas formatações, um 6F e um 7F. E, normalmente, para fístula, a gente tem utilizado mais comumente o 7F, que é 15 milímetros, que é justamente, principalmente na maioria das fístulas, os pacientes têm algum tipo de dilatação aneurismática, pseudoaneurismas, e nesses pseudoaneurismas que os outros materiais de trombectomia, seja exclusivamente mecânica, seja farmacomecânica, aspirativa, reolítica, que quer que seja, aí que acho que o Cleaner ganha bem, porque a gente consegue fragmentar mais esses trombos, principalmente nessas áreas de dilatação. Alguns trabalhos aqui, esse é um trabalho recente, mostrando um estudo retrospectivo, mostrando justamente a segurança e eficácia do Cleaner nas fístulas de hemodiálise, e mostrou, e esse trabalho é bem diverso, né? Começou em 2013, terminou em 2019, ele pegou 123 pacientes e foram feitos 216 procedimentos, e em diversos tipos de acesso, tanto para fístula nativa, Hero Grafts, e também para fístulas protéticas. Normalmente, acho que até o Noronha comentou isso, você tem algumas terapias adjuvantes, não só em relação ao sistema de trombectomia mecânica,
Então, invariavelmente, você vai utilizar um stent, você vai utilizar um balão e algumas vezes você pode utilizar o fibrinolítico. Para nós aqui do grupo, atualmente a gente praticamente não usa mais fibrinose para pacientes renais crônicos. O risco de sangramento é bastante elevado. A gente sabe que pacientes urêmicos às vezes não estão dialisando propriamente, às vezes a gente não conhece tão bem, esses pacientes chegam muito pela emergência e aí você tem um distúrbio de coagulação aí por conta de plaquetas que não funcionam bem e acabam sangrando mais. Então a gente prefere não utilizar o fibrinolítico. Então aqui é uma trombectomia puramente mecânica e não farmacomecânica. E a taxa de sucesso é absurdamente, é bem elevada realmente. A gente aqui no grupo, todos os casos, a gente está em torno de 15 casos, todos os casos tiveram sucesso e aí nesse trabalho, sucesso técnico, né? E aqui nesse trabalho mostra 95% de sucesso técnico, com a patência de 3 meses em torno de 38%, mas aí a gente sabe que a patência não está totalmente relacionada com a trombectomia em si com a doença da fístula, a doença que ela tem, se é uma trombose de arco cefálica, entre outras coisas, ou se é algum problema de anastomose. Esse outro trabalho também é dedicado basicamente aos pacientes que tinham fístula com pseudoaneurisma, que são aqueles grandes aneurismas venosos, que aí é bastante difícil. Quando você pega os outros dispositivos, dispositivo de catéter aspirativo, você não consegue aspirar completamente e limpar completamente esses trombos, muitas vezes trombos antigos. E aí com o cleaner você coloca e você, pelo fato da fístula ser superficial, você consegue comprimir parcialmente, consegue fragmentar completamente, fragmentando e sempre tentando aspirar com a bainha. Esse trabalho mostrou uma taxa de sucesso técnico de 97%, então veja que sempre acima de 90% você consegue. Teve complicação em torno de 14%, mas ele mostra que não diretamente relacionado ao dispositivo. E ele indaga em relação ao TEP e mostra que não teve aumento do risco de TEP comparado aos métodos tradicionais, seja ele cirúrgico mesmo, né, as trombectomias a fuga, e seja ele com fibrinolítico, entre outros, né. Diferentemente de TVP, que aqui também para o cleaner a gente coloca, até é recomendado botar filtro de rotina. Para as fístulas arteriovenosas a gente não coloca filtro, né? A carga de trombo geralmente é um pouco menor e a gente acredita realmente no efeito rotacional dele de fazer microfragmentos. Esse outro também trabalho aqui dedicado às fístulas protéticas, né? Mostrando 29 casos e justamente foram coletados dados para ver a efetividade, segurança e a eficiência desse mecanismo como opção de tratamento. E aí mostrou, mais uma vez, né, que você pode utilizar em diversos sítios, seja fístulas em coxa, seja fístulas nos membros superiores, seja hero graft, você usa diversos sítios e você tem uma taxa de sucesso, novamente, bastante elevada, em torno de 93% aqui, e nesse caso desse trabalho, sem eventos adversos. O tempo de fluoroscopia é bastante baixo, e isso realmente a gente notou na nossa experiência aqui, quando o Marco começou, e isso foi o que incentivou também começar, ele falou, rapaz, a gente realmente consegue diminuir bastante o tempo de fluoroscopia, a gente já usa bastante ultrassom para guiar essas trombectomias, mas isso aí reduziu ainda mais o tempo de fluoroscopia, e mostrando também aqui que as terapias adjuvantes, como angioplastia, justamente para macerar algum trombo, alguma coisa, e que você conseguir fazer a trombectomia após isso, também é bastante utilizada. Veja que nesse trabalho ele faz basicamente o que o nosso serviço aqui faz, que é evitar o uso de trombolítico. Então, mostrando alguns casos aqui, ilustrando, uma paciente de 67 anos, hipertensa e diabética, dislipidêmica, uma paciente que tinha uma fístula braquicefálica no membro superior esquerdo há cerca de 3 anos e foi admitida na urgência com uma trombose aguda. Aqui foi feita uma punção da artéria braquial ajusante da anastomose, a gente sempre passa o ultrassom antes, foi visto que não tinha uma lesão na anastomose, mas sim uma lesão justa anastomótica, então a gente gosta muito desse tipo de acesso,
porque é um acesso que com uma única punção você consegue fazer tanto a trombectomia quanto as angioplastias necessárias. Então, nesse primeiro momento, foi feita a arteriografia, a angiografia, foi vista uma oclusão de arco cefálica, bastante colaterais, foi feita a ultrapassagem da lesão, o balonamento completo dessa lesão, o balonamento também daquela lesão justa anastomótica, e aqui foi o resultado. Você veja que houve uma pequena área de dissecção aqui, mas que não limitava o fluxo, houve um recolhimento elástico dessa área da crosta da cefálica, do arco da cefálica, que foi optado por um novo balonamento. E aqui o controle final, quando foi feito, tinha essa área de secção, mas que a princípio não limitou o fluxo. No entanto, na manhã do dia seguinte, o procedimento apresentou retrombose, possivelmente um recolhimento elástico daquela área de secção. E aí, agora, esse é o cenário. Então, foi feita a punção no mesmo local do primeiro procedimento, e aqui você não vê mais nada da fístula, a fístula completamente trombosada. Então, o que fazer agora nesse cenário? Então, novamente, ultrapassamos a lesão. Dependendo da tortuosidade, se você tem oclusão, e se você acredita que tem uma lesão difícil de passar, a gente recomenda passar uma bainha longa, pode ser uma RAB, pode ser uma destination, qualquer bainha, mas uma bainha de 50 centímetros, 40 centímetros para ultrapassar a lesão, porque o cleaner ele não passa sob guia, né? O cleaner, você não corre ele sob guia. Então a gente coloca a bainha para ganhar a lesão e depois começa a rotacionar o cleaner com um simples, acho que o Braz vai mostrar isso, apertando apenas um botão você consegue sem precisar de auxílio basicamente de nenhuma outra pessoa. Então, fazendo essa trombectomia, inicialmente você veja que já deu uma boa limpada, mas ainda tem as falhas de enchimento aqui na fístula do paciente, principalmente nesses segmentos mais dilatados. Então, o interessante desse caso foi justamente porque naquela área de dissecção, o cleaner vai rotacionar e você vai aumentar a dissecção, por isso que teve esse extravasamento de contraste. Mas aí, com o auxílio do ultrassom, que a gente usa muito, a gente reentrou na luz verdadeira e, novamente, fizemos a trombectomia, realizamos novas dilatações e corrigimos toda aquela falha da dissecção e do arco da cefálica, dessa vez com um estente revestido, que foi o Viaban. Que, particularmente, a gente tem tido bons resultados com o Viaban para arco de cefálica. Então, foi colocado o primeiro Viaban e depois o segundo Viaban, posicionando próximo ao deságio na veia subclávia. Realizado o balonamento e acomodação, e está aí o aspecto final da fístula, com o paciente sem absolutamente nenhum trombo, completamente limpo. O paciente teve, no exame físico, teve um excelente frêmito, né? Logo após o procedimento. A gente tira os introdutores imediatamente após o procedimento. E a gente normalmente não usa heparina, quando usa uma dose muito baixa. E o paciente realizou hemodiálise já no POI, com um fluxo acima de 400 ml minuto. Um outro caso aqui, uma paciente de 79 anos, também hipertensa e diabética, com uma fístula braquicefálica no membro superior esquerdo há 1 ano e meio e teve trombose há 24 horas. Ela tinha história de 2 intervenções prévias para resgate da fístula em outros serviços, então a gente não sabia exatamente a história. Então, ao passar o ultrassom intraoperatório, a gente sempre utiliza o ultrassom para medir o diâmetro da veia, para escolher o cleaner, né, o tamanho do cleaner, normalmente é o cleaner 15, e também para a gente medir balão, stent, que porventura a gente necessita utilizar. Então, ela tinha esse stent arterial aqui prévio, que eu não sei exatamente por que foi colocado, e eu optei por fazer uma punção anterógrada aqui na artéria braquial e colocar uma bainha Balkin, uma bainha Balk contralateral, né, que ela já tem aquela curvatura, justamente por conta do ângulo bastante acentuado. Então conseguimos ultrapassar a lesão, coloquei a bainha até após a lesão, iniciamos
a trombectomia dentro do próprio Viabahn, sem nenhum problema. Você veja que ele roda, não danifica a malha do stent, nem nada. E aqui, para vocês verem a imagem, como é que ele roda, isso é a imagem do ultrassom. A gente filmou na hora. É bastante interessante que você vê o trombo rotacionando junto com o helicoide do cleaner. Então, o controle parcial mostrou, diferentemente da TVP, que eu percebo que a gente consegue rapidamente limpar com o cleaner, aqui na fístula você tem que ter um pouco mais de paciência, principalmente nessas áreas de aneurisma venoso, porque você tem trombos mais antigos aí. Então, você veja aqui que a gente tem ainda trombo, né? Mas que você não tem um deságue, justamente porque tem uma área de lesão importante, que inicialmente a gente tentou fazer um balão com um balão convencional e a gente partiu para um balão de alta pressão para justamente poder fazer. E aqui, novamente, limpando a fístula e fazendo a trombectomia com o cleaner para justamente tirar todos aqueles trombos. Então, você veja, esse é um controle já com a fístula completamente limpa. Então, você vê que existia a área que tinha estenose importante e responsável pela oclusão foi na área do swing point, que aí eu complementei com um novo Viabahn e fiz um balonamento de acomodação. E a fístula, a paciente dialisou no mesmo dia. Esse aqui é o controle da fístula, completamente limpa, sem nenhum trombo residual. Que esse é o interessante do cleaner, realmente ele limpa completamente. E o último caso aqui para compartilhar, uma paciente de 67 anos, também com a fístula braquiobasílica no membro superior direito, há cerca de 1 ano e meio. E há cerca de 15 dias ela teve piora do edema do membro superior direito, com um Doppler mostrando uma trombose venosa aguda da veia subclávia. Aqui a angiografia inicial, mostrando essa trombose aguda da transição axilo-subclávia. Inicialmente também ultrapassada a lesão, foi feito o balonamento para a gente macerar o trombo também e também abrir caminho. E você veja que tem várias áreas de falhas de enchimento aqui. Então foi optado por colocar o cleaner na subclávia. Então veja que é uma área que bastante próxima da cava, que questão da migração de trombo e tudo, mas não tivemos nenhum tipo de problema. E foi feito o balonamento e esse é o resultado final, com também a paciente mostrando a limpeza completa. Bom, em relação... Então, isso é basicamente o que a gente tinha para mostrar aqui. Então, para nós aqui da AngioRad, o cleaner se mostrou bastante seguro para o tratamento de fístulas arteriovenosas, bastante efetivo e rápido, né? A gente consegue em pouco tempo, bem menos tempo do que os dispositivos anteriores a ele, anteriores a gente utilizar, né? Porque o cleaner não é tão novo assim, tão recente. Então, a gente particularmente está gostando bastante e está se aprimorando e aumentando nossa experiência com ele. Agradeço mais uma vez o convite da Sobrice pela oportunidade. Obrigado. Excelente, João Paulo. Obrigado pela aula. Excelentes casos, bem ilustrativo. Bem, eu sou Rafael Braz, para quem não me conhece, sou radiologista intervencionista da Rivoa, da equipe do Rio de Janeiro, atuo principalmente na rede do São Luís, aqui do Rio. E eu vou tentar fazer uma análise comparativa entre os principais sistemas de trombectomia que temos no nosso país. E já tirando talvez algumas dúvidas, né, que todos que estão assistindo possam ter. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão me ouvindo? João Paulo, Rafael? Sim, tudo bem. Ótimo. Então, já vou ser bem objetivo, né? Vou começar pelo mais tradicional, mais barato e mais antigo, que é o catéter multiperfurado, né? Um catéter de perfusão, que geralmente você põe na área que tem a trombose e faz uma infusão de fibrinolítico lenta e pode ficar 1, 2 dias infundindo esse fibrinolítico, né? A principal vantagem é que ele é barato, né? Fácil de acesso, mas ele tem um longo tempo de infusão, uma eficácia limitada e você acaba usando mais fibrinolítico e isso pode levar a complicações hemorrágicas. Existe o Aspirex, eu acho que foi o primeiro sistema de trombectomia venosa dedicado que a gente teve. Ele aspira os trombos, ele não fragmenta, né? Ele basicamente é um sistema de aspiração, ele vai de 6 a 10 F. Em geral, o mais utilizado é o 8.
Ele tem algumas desvantagens, né? Ele não tem contato com a parede, então a principal vantagem do cleaner, que já foi dita pelo João Paulo, é que realmente ele entra em contato com a parede e ele tem um poder de fragmentação muito bom. Então esse sistema não tem contato com a parede, ele demora, né? Vem um console por fora e uma bolsinha para você aspirar. Ele esquenta e não é incomum danificar o fio guia. Tá? É uma rotação também muito rápida, esquenta bastante. E você não pode injetar o fibrinolítico através dele, então ele teria essas limitações. Uma das vantagens é que você pode usar no pulmão, por exemplo. Sistemas que não fazem trombectomia, não têm hemólise, o risco de complicações como liberação de adenosina e alguma arritmia ou parada cardíaca são menores. Esse é um caso que a gente usou aqui num TEP. Então a gente vê aqui o trombo aqui no lobo inferior, principalmente o lobo inferior esquerdo e o lobo superior direito. E a gente usou esse sistema, 8F, aqui à direita também. É uma trombectomia parcial, com alguma eficácia, mas sempre uma trombectomia parcial e bem demorada. O angiojet, acho que talvez seja o mais utilizado. É um sistema que você precisa de um console, ele tem algumas vantagens, ele tem um alto poder de fragmentação e aspiração de trombo. Você pode infundir o fibrinolítico através dele, mas ele tem algumas desvantagens, né? Você precisa dessa aparelhagem, que nem sempre é fácil de conseguir estar disponível. Ele também não entra em contato do sistema com a parede do vaso, né? Ele faz a trombectomia, portanto, parcial, ele demora, ele causa dor, e junto com a trombectomia vem muito sangue, causa muita hemólise, e isso pode levar a uma disfunção renal, e existe potencial de embolização pelo jato pelo jato de soro, né? Geralmente, eu vou mostrar um caso aqui, geralmente a gente termina o procedimento não porque limpou todos os trombos, o mais comum é a gente ter o limite de aspiração de sangue, né? Você tem o limite não só pela aspiração de sangue, mas pela hemólise que você está causando para não fazer uma lesão renal importante. Então, geralmente o procedimento é interrompido antes de limpar completamente os trombos, né? Esse é o caso de uma paciente de 17 anos, em uso de anticoncepcional oral, uma mãe com passado de TVP que não investigou muito bem, e às 16 horas evoluiu com edema e dor muito importante, assim, do membro inferior, de caráter progressivo e evoluindo com uma profusão capilar. Já tinha embolia pulmonar na tomografia, e aqui a gente vê aqui a veia ilíaca, né? Esquerda, cruzando, já cheia de trombo, com calibre aumentado, uma trombose bem aguda, indo até o território femoral. Eu sempre ponho filtro de veia cava, como o Rafael, independente do sistema que eu uso, eu vou mostrar nesses casos aqui o porquê que eu uso, acho que a dúvida vai ser retirada. Então, aqui está invertido porque eu viro o paciente de bruços, praticamente sempre. Mesmo o paciente que eu acho que não vai dar para virar de bruços, eu viro, e se ele ficou bem, eu faço de bruços. Raramente eu dobro a perna e faço com o paciente de barriga para cima. Então, aqui o cateter está à direita, mas na verdade é à esquerda. Uma cavografia, o filtro. E aqui a punção da poplítea também. Eu já fiz muito cotalateral, mas depois que eu comecei a fazer poplítea eu nunca mais fiz. Eu acho muito mais rápido, simples. E aqui uma oclusão completa, né, da ilíaca externa, ilíaca comum, com rede colateral extensa. A gente cruza o trombo, atinge a veia cava. Esse caso eu fiz com angiojet. A gente vê uma recanalização já bem razoável aqui da veia ilíaca, mas parcial. E geralmente a gente tem que interromper por causa da quantidade de sangue aspirado e da hemólise. Então, progredir com balão. Eu tenho uma tendência a não colocar o stent de cara, principalmente numa paciente de 17 anos. Eu tento a recanalizar, reperfundir, deixar anticoagulada e depois, se ficar realmente uma estenose importante, usar. E aqui o controle. E geralmente é isso que a gente vê, né? Uns trombos parciais, uma recanalização parcial, né? Com alguma trombose residual ainda, mas com reperfusão. E aqui o porquê que eu uso filtro, né? Uma quantidade grande de trombo aqui na veia cava. E uma das vantagens do angiojet é que você pode passar ele na veia cava e retirar grande parte desses trombos. A paciente ficou bem, apesar dessa trombose residual dentro do filtro. E ela, o edema melhorou, já no dia seguinte era outra pessoa. Impressionante, realmente, a eficácia desses procedimentos. E aqui sugerindo aqui uma compressão na artéria ilíaca aqui, né?
Bem, antes de falar de outro sistema, eu já vou para o cleaner. Então, quais seriam as vantagens, né? São algumas. Ele tem um alto poder de fragmentação de trombos. Ele bate na parede do vaso, apesar de não ser traumático. Ele realmente vai tentar limpar todos os trombos da veia. E apesar dele vir de 9 a 15 milímetros, eu vou mostrar num vídeo aqui que ele expande. A rotação é tão grande que ele consegue atingir diâmetros muito maiores do que o diâmetro dele, a princípio, né? Ele não tem console, vem na caixa, todo o sistema é basicamente aquele ali que está na imagem. Ele já vem com bateria. Ele tem uma rotação muito grande, né? 4.000 rotações por minuto, que assusta a primeira vez, realmente. Acho que esse talvez seja a maior qualidade e o calcanhar de Aquiles do material, porque talvez assuste algumas pessoas que não estão acostumadas. Realmente é uma rotação muito impressionante. O de 9 milímetros é 6F, o de 15 é 7F. Geralmente eu tenho a usar um introdutor longo, um frente maior para poder injetar contraste, fazer os controles, né? A desvantagem é que não aspira, porém você está com um introdutor que você pode aspirar com ele. Ele também dói, mas dá para fazer com sedação. Ele causa hemólise, porém eu ainda não tive disfunção renal importante com ele. Não é um pouco diferente do que a gente vê com outros dispositivos, né, que fazem hemólise. Ele realmente faz, obviamente, ele é um sistema de trombectomia mecânica, mas a gente não vê evoluir com disfunção renal. Ele tem um potencial de embolização, tá? Então você sempre ultrapassa o trombo e recua ele rodando. A ideia é não avançar ele rodando, até porque ele não passa sob fio guia, né? Então ele pode ir para onde quiser. Então essa é uma paciente de 26 anos, também com uso de anticoncepcional, com dor e edema agudo há 3 dias, e 2 dias de anticoagulação sistêmica sem nenhuma melhora e muita dor. Então aqui a gente já vê trombose na femoral. Apesar de ser uma trombose aí de aproximadamente uma semana, a gente já vê muitas varizes, que eu não sei se eram prévias, mas provavelmente é uma circulação colateral importante já, pela hipogástrica, pela pelve, indo para outra ilíaca. Uma trombose importante aqui da veia ilíaca comum. E aqui é uma compressão da artéria ilíaca direita, sugerindo Meitner. Então, aqui também está invertido, né? Porque está de bruços a paciente, uma cavografia. Esse é o filtro da Argon, né? O Option Elite. Eles também têm um filtro muito, muito interessante, que não é o alvo da aula hoje, mas é um filtro bem interessante. Passa no introdutor 6F, que é a punção da poplítea. E isso é uma coisa interessante. Geralmente, se você pede um Doppler, o fluxo está tão parado que o Doppler vê que tem trombose extensa até poplítea, porque quando a pessoa que fez o exame comprime, a veia não é compressível, mas não é incomum você injetar contraste e ver que ela está pérvia, só está com fluxo parado, né? Trombose mesmo é ali da transição fêmoro-ilíaca, e ali a gente vê aquelas varizes que viram na tomografia, né? Circulação colateral exuberante. A gente cruza o trombo, até aqui não teve embolização nenhuma. E aqui como é que ele funciona, né? Ele vem coberto para passar esse sistema por dentro da bainha. Então a ideia é cruzar com a bainha todo o trombo. Você passa o cleaner, então você expõe ele coidal, e aí você vê que quando você gira, se ele tiver espaço, ele vai atingir uns diâmetros maiores. Então, por isso que não pode passar o cleaner sozinho. Você vê aqui no exemplo que eu não tinha ido até a cava e ele entrou num raminho lombar. Então, realmente, a gente tem que ir com a bainha. O ideal é você ir com a bainha até uma área sem trombo, até ver a cava, o introdutor, que é um introdutor 8, e um cleaner de 15, que é 7. E aqui é a exposição, né, da hélice do cleaner. Aqui você tem a opção de injetar um fibrinolítico. A gente injetou aqui, fez um bolo de 10 miligramas, geralmente é o que eu faço, de RTPA, deixa um tempinho dentro do trombo. E aqui é o vídeo da trombectomia em si, né? Interessante do cleaner que, diferente dos outros sistemas, em que a gente vai e volta, e fica, às vezes, enfim, 1 hora ou mais aspirando o trombo, o cleaner, em 2, 3 passadas no máximo, você, só para ter uma ideia, após a primeira passagem, aspirei trombo pela bainha, então esse trombo vira uma gelatina que você consegue aspirar
grande parte, principalmente se tiver uma compressão meio Turner, né? Ele fica parado ali, você consegue aspirar bastante pelo introdutor. Isso aqui depois da primeira passagem já. Então, isso foi por 10 minutos. É impressionante, ele bate na parede do vaso e praticamente ele macera e faz uma trombólise completa daquele vaso. E ali tinha realmente uma fibrose, um meio Turner, dilatou com um catéter balão. E esse é o controle. E assim, é um controle excepcional que eu realmente não estava acostumado a ter com os outros sistemas de trombectomia. E a velocidade, como o João Paulo falou, realmente é bem atrativa, fora a eficácia do material. Né? E aqui a punção, né, na poplite, a paciente de bruços. Paciente, geralmente eu repito o Doppler, nesse caso aqui a paciente não tinha mais trombose venosa profunda. No Doppler, fluxo liberado, eu tirei o filtro antes da alta. Essa questão do filtro, a gente tem uma experiência muito grande com a retirada do filtro. Esses filtros, então, de uma semana, assim, são muito fáceis de retirar, né? Então, realmente, pelo risco de embolia, eu não vejo por que não usar o filtro. E aqui uma flebografia da cava e da ilíaca também, mostrando a ilíaca pérvia, já sem, com calibre normal, no 5º dia após a trombectomia. O outro sistema que a gente tem é o Índigo, né, da Penumbra, um catéter 8F. Ele aspira trombo sem hemólise, então, teoricamente, ele também pode ser usado no pulmão. A desvantagem é que ele não tem contato com a parede, ele faz uma trombectomia parcial, é um procedimento demorado, muita manipulação, tem um potencial de deslocamento de trombos também. Então, já é uma paciente de 60 anos, com a trombose extensa à direita, um pós-op de neurocirurgia por glioblastoma multiforme, e sem melhora, com sinais já ali, se a gente vê já que está um pouco roxo, né, a perna, um sinal de malperfusão distal. E aqui é uma trombose mais extensa, femoral, ilíaca, caso realmente muito ruim, se estendendo até a cava. E a gente, com o Índigo, fazendo aqui uma trombectomia, né? Ele tem um separador para desentupir o catéter, basicamente. É um fio guia com uma ogiva na ponta, que o catéter eventualmente vai obstruir por trombos, mas você vai limpando ele. E você vai aspirando os trombos, né? Demora um pouco, né? Obviamente ele não bate, né? Ele que nem um cleaner na parede do vaso, é uma trombectomia um pouco mais demorada. Aqui um controle, mostrando uma recanalização muito pobre ainda, né? Parcial, principalmente no território ilíaco. E um trombo na veia cava, né? Que já tinha, mas um trombo considerado assim uma embolia, né? Própria do procedimento. E a gente optou por desistir nesse momento do penumbra, usar o cleaner dentro da veia cava. E você vê que ele expande, né? A veia cava aí tem mais de 15 milímetros, mas ele acaba expandindo pela força centrípeta, né? da rotação. E após a passagem do cleaner é impressionante como ele limpa a veia e rápido. Aqui foram 2 passagens somente. E ainda permaneceu com um trombo grande ali na cava. Então a gente insistiu com o cleaner. Sobrou um trombo residual que ficou preso no filtro, mas com resultado muito bom frente ao que era. A paciente teve uma melhora absurda. Em 2 dias a perna já estava um edema nitidamente inferior, sem dor, com perfusão capilar boa. E a punção e a quantidade de trombo aspirado, né? Aqui pelo penumbra e pelo cleaner, os dois, mas com uma quantidade de sangue pelo penumbra ali mais de 600 ml, né? Uma trombectomia parcial. Então o cleaner realmente tem se mostrado muito atrativo. Era isso, obrigado. Agora vamos abrir para perguntas. Eu tenho umas perguntas cabeludas aqui para os 2 palestrantes, mas deixa eu ver se a plateia antes perguntaram alguma coisa aqui. Nosso amigo Bruce perguntou para o Noronha se o acesso preferido é pela safena. E se ele faz fibrinólise associada, se ele faz isso para diminuir o risco de complicação hemorrágica. Rafa, contigo. Bruce, tudo bem? A gente, cara, pode ser a safena parva ou a poplitea. Às vezes tem casos que a gente funciona a poplitea. Quando a safena parva é calibrosa, tá fácil ali, vai na safena parva. Mas a maioria das vezes é na poplitea mesmo.
É difícil ter complicação hemorrágica por punção venosa, né, ali de território poplito. Faz um curativinho compressivo e já para. A pressão venosa é baixa, né? É difícil ter complicação local, hemorrágica, né? E aí sim, eu não sei se eu entendi se era isso, mas com relação ao fibrinolítico, a gente usa às vezes, né? Tem alguns casos. Aquele primeiro caso que eu mostrei, a gente usou fibrinolítico. E eu penso assim, como o Rafael falou também, usa uns 10 miligramas, 15 no máximo. Não precisa passar disso, né? Faz devagar, faz 2 miligramas, angioplasta, aspira, faz trombectomia, depois joga um pouquinho mais se for preciso. Em alguns casos nem é necessário usar fibrinolítico nenhum no procedimento, dá só para fazer totalmente mecânico, principalmente quando a trombose é bem aguda, bem recente, aí nem precisa usar fibrinolítico geralmente. Também se precisar usar e não tiver nenhuma contraindicação, né, o paciente não tiver alto risco para sangrar, nada disso, aí usa dose menor, né, pequena, 10 miligramas, acho que geralmente tá bom. E também hoje em dia é difícil precisar deixar overnight, né? Deixar passar a noite fazendo fibrinol, isso é bem mais hoje em dia é bem menos comum, né? Por conta dos dispositivos de trombectomia mecânica estão cada vez melhores, né? Estão superiores. Não sei se vocês têm feito muito ainda isso para, pelo menos, eu estou me limitando ao tema da minha apresentação, né? Que é TVP, mas para TVP, para fístula, a gente praticamente não tem mais feito fibrinolítico. O que Eu vocês não tenho acham? feito, Sei. eu também não tenho feito, eu tenho feito na hora, geralmente 10 miligramas só, quando eu estou muito confortável, que eu vejo que o sistema está completamente dentro de uma área com trombo, eu injeto esses 10 miligramas e espero uns 15 minutos para começar a fazer a trombólise. É, eu também faço basicamente isso também. Quando eu tive um caso recente que era uma trombose muito longa, uma TVP, pegava do começo da poplite até a ilíaca lá em cima. E isso eu vi num trabalho ele bota um catéter muito perfurado, faz um pulso spray e depois troca por cleaner. E enquanto vai girando o cleaner, você coloca a mesma solução que você fez para o Actilise, né, para o RTPA, você conecta em bomba no side port do cleaner e enquanto você está batendo, está gotejando lá um pouquinho de fibrinolítico e eu vi que tem ajudado. O doutor Samir Lenes, um grande amigo meu da Colômbia, está assistindo a gente, perguntou se tem algum protocolo posterior para acompanhar algum protocolo posterior, procedimento com medicamento trombolítico. Então, geralmente o paciente eu mantenho anticoagulação plena. No primeiro dia com heparina não fracionada para poder reverter se tiver alguma complicação hemorrágica. E no segundo dia já passo para Clexane. Não sei como é que vocês fazem aí. O que vocês fazem? É uma ótima opção. Mas eu acho que não tem problema deixar com Clexane também, não. Até porque, veja, se você vai deixar com a heparina não fracionada, você tem que partir do princípio e às vezes esse procedimento é à noite, no final do dia, que o plantonista da UTI vai ficar vendo lá a cada 2, 4 horas no máximo o TTPA, e o TTPA vai estar dentro da faixa. E se ele não estiver dentro da faixa, não está servindo para nada. Então, primeiro, ele tem que estar na faixa. E segundo, ele tem que estar sendo monitorado continuamente. Então, se tiver dúvida que vai... Porque assim, também não adianta. Faz o TTPA, ele não está na faixa, está abaixo. Aí, beleza. O plantonista viu, olhou, aumentou a dose da heparina, vai colher outro exame daqui a 2 horas. Se não continuar fora da faixa, ficou 2 horas sem anticoagulação. Então, tem que partir do pressuposto que alguém vai ficar lá olhando direitinho, né? Que isso vai... Se tiver dúvida que vai ficar, já deixa o Clexane. Não, concordo, eu já me arrependi algumas vezes já. Eu acho que tem que olhar para a cara do plantonista mesmo, olhar bem, assim, olhar no olho, sentir qual é a dele e aí decidir. Mas eu já me arrependi sim, Noronha. Eu continuo fazendo isso, mas eu já me arrependi. Concordo. Eu deixo Clexane também já, desde o começo. Bem, João Paulo, te perguntar aqui. Bem, eu e o Rafael, a gente deixou bem claro que a gente usa filtro. Você também usa quando vai tratar a perna, membro inferior? Sim. Tá.
Rafa, eu vi você usando o Aivos, gostei das imagens. Quando você acha que deve usar o Aivos? Você usa sempre? Para essas lesões, para lesão venosa central, assim, ilíaca, eu acho que ajuda muito, muito mesmo, porque às vezes é difícil quantificar a estenose em veia, né? Não é que nem a artéria, que ela preenche toda, fica bonita. Em veia é difícil quantificar. Então, se você tiver disponibilidade de usar para essas lesões ilíacas, estenoses venosas ilíacas, aí sempre, sempre. Outra coisa, a estenose venosa central, né? Paciente, às vezes paciente de fístula, de trombose, de síndrome veia cava superior por estenose benigna, né? Não maligna. Maligna, você vai meter o stent lá e acabou. Mas às vezes benigna. A gente fez um caso bonito recente agora de uma trombose de cava superior, de uma estenose na cava próxima do átrio já, e fez uma trombose extensa, estenose benigna, provavelmente pela ponta do catéter de Portocati ficou um pouco alta, então deve ter feito uma estenose ali. E a gente fez a trombectomia mecânica, passou o Aivos, foi ótimo para quantificar a estenose pré e pós-angioplastia, ver o diâmetro da cava, escolher o tamanho do balão. Excelente. Para essas estenoses venosas centrais superiores e ilíaca, eu acho ótimo. A gente não tem usado para fístula, na fístula em si, mas quando é estenose central, aí eu acho que vale bastante a pena. Eu concordo, Bryce, eu concordo também com o Noronha, eu gosto muito do Aivos, eu uso aqui para May Turner, para Nutcracker, nunca usei aí para o território superior, para a fístula em si também, eu não acho que tem muito sentido, mas para May Turner ajuda muito, porque principalmente para o que Noronha falou, para mensurar o diâmetro do vaso, você escolher seu stent. O Aivos você tem a capacidade de você medir a área, porque muitas vezes é difícil você mensurar o diâmetro da veia, porque a veia colaba facilmente, bastante complacente, altera com respiração, então é difícil você medir exatamente o diâmetro. Então o Aivos você consegue medir bem a área, e pela área você consegue inferir qual o diâmetro real daquilo ali, fora que você consegue diagnosticar algumas lesões que por flebografia simples você não conseguiria ver. Eu gosto muito também de usar o Aivos nesse território. Tem um estudo recente, eu não vou lembrar os detalhes, ele faz um tempo, mas um estudo recente que era de compressão de May Turner, né? Não necessariamente com trombose, sem trombose, de um desses centros que tem um volume absurdo, e aí eles fizeram uma análise de subgrupo de pacientes que tinham alguma contraindicação para uso de contraste, que não foi usado contraste, o procedimento foi feito inteiro só com Aivos e angioplastia consistente da ilíaca. E os resultados, assim, em termos de sucesso técnico, perviedade, foram equivalentes. Então, eles fizeram diversos procedimentos só com Aivos. Eu nunca cheguei a fazer só com Aivos, né? Às vezes sempre usou contraste junto, mas até para isso serviria, né? Então, acho que para essas lesões ilíacas e território venoso central superior também acho que é ótimo. O dispositivo é ótimo. A gente usou agora recentemente alguns casos, inclusive tem um Aivo para artéria, né? Que é para recanalização. Que é tipo um Outback mais arterial, que o Pioneer, chama né? Pioneer. É o Pioneer da FIT. O pessoal da Itália, eles fazem arterialização venosa do pé, que pacientes com isquemia crítica mais avançada, com o Pioneer. Com o Pioneer. A gente fez já 2 casos, um femoropopútil e um ilíaco. Nossa. Que era um caso que a gente já tinha tentado, o da ilíaca que a gente tinha tentado uma vez, não tinha conseguido recanalizar de jeito nenhum, aí com ele foi. E o femoropopútil tentou por cima, tentou por baixo, balonou, né? Não ficou horas lá, não conseguiu, com o Pioneer foi rapidinho. Muito bom. Outra pergunta, Noronha. Se a tua trombólise ficou ruim, assim, parcial, com fluxo, você tende a botar o stent já de cara? Ou alguns pacientes você espera? Como é que você julga essa questão do stent na veia ilíaca? Então, quando a TVP, ilíaco femoral, principalmente membro inferior esquerdo, aí geralmente eu já peço, a gente já faz, se possível, faz uma angiotomografia, já dá uma olhada se tem compressão antes, já entra sabendo mais ou menos no exame, né?
E aí se fica essa imagem, como ficou nesses casos que eu mostrei para vocês, aí uma estenose importante, residual, eu já meto o stent. Só se ficar muito bom. Por exemplo, esse da cava superior que eu falei para vocês ficou muito bom. Não ficou stent, foi só angioplastou. Mas só precisa ficar muito bom. Eu concordo, mas eu também tendo a levar em conta a idade. Quando o paciente é mais jovem, eu fico ressabiado de botar stent, sabe? Sim, Com certeza. concordo. Bem, até mesmo fazer, né? Às vezes. Sim. Vocês têm mais alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa para discutir? Tem, Rafa, João? Não tem mais perguntas? Acho que não. Ninguém Acho que o mais pessoal perguntas? ficou sem dúvida. Acho que a palestra de vocês foi muito boa. Entendeu? Acho que está sem perguntas por enquanto. Se vocês têm mais alguma consideração a fazer? João, Cara, só uma pergunta aqui, rapidinho. João, eu vi que você já virou fã do Cleaner aí, eu também virei. Mas tem algum caso assim que você pense que o Cleaner seja ruim, que você acha que deva usar algum outro dispositivo? Até agora, para as fístulas, desde que a gente começou a usar, não me parece. Não me apareceu nenhum caso que eu achei ruim, não. Realmente, o que eu fiquei bastante fã, quando eu comecei, né, a gente fazia, o Rafael tocou nesse assunto de deixar o paciente de um dia para o outro com fibrinolítico correndo, e você fazer uma trombectomia mecânica completa, de não ficar trombo residual, de praticamente o paciente não tem hemólise em cerca de 20 minutos, às vezes 30 minutos. Então, particularmente, eu não teve nenhum caso ainda que apareceu que a gente julgou que, podendo, obviamente, usar o cleaner, tendo à disposição, que a gente julgou que não seria adequado, porque ele é super flexível, ele é fácil de utilizar. Já utilizou em antebraço, em braço, ainda não utilizei em alça de coxa, até porque também não é muito comum no dia a dia de hospital privado o paciente ter alça em coxa. Mas eu realmente estou muito animado com esse dispositivo. Acho que isso que o João Paulo falou aí, acho que o que fica é que essas fístulas nativas com dilatação aneurismática, cara, é difícil fazer trombectomia disso. Porque os dispositivos de aspiração e tudo mais, esse é o grande problema, eu acho, para a maioria dos dispositivos, né? E muitas vezes a gente não vê isso em casuística americana, tal, porque nos Estados Unidos a maioria das fístulas é de prótese, né? A maioria a prevalência de fístula protética é muito grande. Aqui não, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, a maioria das fístulas é com veia nativa. E aí quando ficam essas dilatações aneurismáticas, é difícil tratar isso aí. Difícil. Sim. Quando a gente usava Douglas, que fez um trabalho grande, acho que até ele apresentou aí acho que foi alguma live com você, não, né? Do índio. Então, quando a gente usava nessas fístulas que tinha dilatação aneurismática, era complicado. Você fazia vários pertúrbios dentro do trombo, mas você não, como o Braz falou, você não tem contato com a parede, né? Então, você ficava muito trombo residual ali e não ficava um aspecto muito interessante. E com esse dispositivo você roda, se por acaso, mesmo que ele não chegue nesse diâmetro de 15 milímetros, seja um pouco maior, você vai comprimindo um pouco a veia para justamente ele pegar e rodar na superfície completa dessa superfície aneurismática e você consegue ter um bom resultado. O que eu tenho visto é que ele expande mais, né? Porque ele tem 4.000 giros por minuto. Então, essa força centrípeta dele, ele é mole, né? Ele é super flexível. Uhum. Então, se tem espaço para ele ir além desses 15 milímetros, ele vai, entendeu? Ele consegue realmente bater na parede da veia e limpar de maneira eficaz. O Bruce fez mais uma pergunta aqui. De quanto tempo tira o filtro de veia cava? Bem, na minha experiência, eu faço sempre um Doppler antes da alta. E se o paciente estiver sem trombo ou alguma coisa, tem um pouquinho na fibular, alguma coisa assim, eu tiro já antes da alta. Se tem ainda uma trombose residual, o que não é incomum, né? Eu dou a alta para o paciente, ela volta no consultório. Geralmente, com 3 meses, eu peço um Doppler da veia cava, da femoral, tudo.
E estando tudo livre, o programa retirada deletiva em Day Clinic, né, do filtro. É assim que eu tenho feito, né, antes de 6 meses, né. Como é que você tem feito aí? Eu tiro normalmente com um mês e pouquinho. Geralmente Aqui, eu dou alta com filtro sempre. Até porque às vezes quando faz a trombectomia lá sai um pouco de fragmento, vai pro filtro, aí é o tempo de fazer uma fibrólise natural, de dissolver isso aí, sabe? Então, geralmente a gente libera com filtro, vai e volta, tá tudo bem, tudo bem. Interna só para tirar o filtro, sim, internação day, faz, vai embora. Eu deixo 3 meses, que seria, a ideia é tirar antes de acabar a anticoagulação, né? Você dá uma olhada ali, quando tiver, eu tiro porque aí vai interromper a anticoagulação, às vezes tiro o filtro e já interrompo logo, entendeu? Se a ideia for ficar 3 a meses mesmo. conduta no grupo aqui muda um pouco, né? Tem alguns do grupo que preferem, que já tiram às vezes no mesmo dia. Então viu que ficou tudo limpo, já tira logo. Eu particularmente já tirei alguns com 3 dias. Eu sempre faço o Doppler também antes, Braz, para ver que está tudo certo, que está tudo tranquilo com o stent, se por um acaso utilizou ou então com a veia. E se tiver ok, aí eu já tiro o filtro no mesmo internamento. Mas nos últimos 2 casos que eu fiz para TVP, ficou com trombo residual no filtro, já tinha visto no próprio procedimento, e aí eu dei alta para tirar com 2, 3 meses também. Tá ótimo, gente. Acho que a gente pode terminar, né? Eu acho que foi muito bom. Acho que temos uma geral num assunto que gera muitas dúvidas, né? Pelo menos assim, a gente que faz tem, acho que muita gente tem. Foi muito bom, obrigado a todos pela presença, agradecer a Sobrice, a Ecomédia, a Argon mais uma vez pela oportunidade. Eu vou interromper então nossa palestra. Boa noite a todos. Boa noite e obrigado mais uma vez também, Rafael, pelo convite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Rafa. Boa noite.